Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal A de Reativos, conversas sobre saúde mental. Tiago e Nuno. Boa Boa tarde, tarde. Nuno. Olha, este tema foi a propósito de um vídeo curto de um gajo que anda por aí a fazer vídeos curtos. Por É, acaso, bons, hein? Muito bons. Ahm, Sobre o tema psicoterapia é para malucos? Pergunta. É uma pergunta. Que eu acho que é uma pergunta muito suculenta. Tem muito que se lhe diga. Ah, e- Se não te importas, mando eu o primeiro disparo. Que é, e foi quando eu vi o vídeo, foi a primeira coisa que me veio à mente, que é o que é isto ser maluco. uhum, Um, e sem querer parecer erudito, não, querendo parecer erudito, mas não o sendo, uh, veio-me à mente a ideia de, pá, no início do século XX, talvez seja bom voltar a enfatizar que a designação ou a referência à, à doença esquizofrenia data do final do século XIX, início do século XX, e no início nem sequer era com esse nome. Pronto. No início do século XX havia uma, uma caracterização de um tipo de esquizofrenia chamada esquizofrenia simples. E na esquizofrenia simples não havia atividade delirante evidente, não uhum. havia referência à atividade alucinatória referente, mas havia conteúdos do pensamento que eram bizarros ou invulgares. Ahm, Posteriormente, dos dois lados da chamada cortina de ferro, havia versões disto, mas do nosso lado, do lado bom da cortina de ferro, um dos conteúdos bizarros que poderiam legitimar esse diagnóstico e o internamento desses pacientes eram ideias de caráter comunista. Por exemplo, isto usei como caricatura, ou seja, qualquer conteúdo de ideação que fosse discordante do pensamento maioritário, podia ser considerado como esquizofrénico e merecendo tratamento. Portanto, estas pessoas eram malucas por certos critérios. eh, e acho que ainda hoje não há propriamente critérios muito bem definidos sobre aquilo que é ou não é maluco. De uma forma mais ligeira, diria, ainda mais ligeira, diria que, epá, maluco é aquele que pelas suas ideias me chateia. É muito mais um atributo do sujeito do que do objeto. Pois, essa questão acho que é uma questão inaugural muito boa, porque este dito maluco, ou suposto maluco, é alguém como todos nós que tem aqui uma reação que é defender o seu psiquismo, defender a sua vida mental. Portanto, isso é uma coisa que partilhamos, é transversal e partilhamos com o dito maluco. Agora, há, obviamente, formas distintas nesta reação. Ah, talvez umas mais adaptadas, outras menos adaptadas. Depois, sem dúvida, que há uma questão de conteúdo discordante. Eu, quando falaste em conteúdo, pensei em ideia.
Sendo que a ideia é uma coisa que é psíquica, que é isso que a distingue da restante fenomenologia. Não sei se posso dizer assim, mas acho que se percebe a ideia da ideia. Ah, eu acho que uma ideia maluca é uma ideia que não encontra um suporte, um alicerce, ahm, por assim dizer. Tenho dificuldades em dizer lógico, porque eu não queria dizer lógico, não é? Mas pronto, uma coisa que não é uma coisa, não tem conceito, não tem alicerce, não se pode sustentar, não é sustentável por mais por terceiros. Punha assim, portanto. Agora, isto depois também levanta outras questões. Nós podemos ter ideias dentro de nós que não são suportadas por terceiros, são só nossas, e isso não nos faz de nós malucos. Exatamente. Pronto. Para, Ah, desculpa, já, força, só força, 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 força. que é, se calhar, há 50 anos atrás, não é preciso recuar muito, há 50 anos atrás, pôr as mulheres em respeitinho com um par de bufetadas, ou mesmo uma morraça. Então, homem que é homem, pá, não anda cá as bufetadazinhas, isso até é meio amaricado. Era mesmo como as morraças. Digamos que era um conceito razoavelmente bem aceito pela maioria, não é? E demarcarmos dessa posição era assim uma coisa meio bizarra de alguns. Não é? Hoje em dia, a maioria demarca-se dessa posição, e muito bem, e hoje em dia, aqueles que têm o ponto de vista de que se ela não concorda bem, concorda mal, e levam uns papos e tal, hoje são esses os malucos. Ou seja, Portanto, acho que é seguro dizer que o mundo social define muito o que é isto de insano. exatamente, naquele exemplozinho do, do lado de cá da cortina de ferro, tinhas uma série de indivíduos que não era preciso serem comunistas, bastava que cheirassem a comunistas, por algum motivo divergissem politicamente da mainstream, e esses indivíduos eram internados porque eram considerados doentes mentais. E no início do século XX, os tratamentos que havia para os doentes mentais eram particularmente violentos. Uhum. Ah, não tenho dúvida nenhuma que do outro lado da cortina de ferro também seriam internadas pessoas por doença mental, porque eram malucos, porque tinham esquizofrenia simples. O diagnóstico era esquizofrenia simples. Ahm, não eram os comunistas, eram outros. Dependendo do lado da cortina de ferro, ah, assim, um determinado conteúdo mental era considerado maluco. Até podemos ir mais atrás e alargar aí um pouco, por exemplo, as questões da Inquisição, por exemplo, não é? Sim, Portanto, houve várias Inquisições. Eu não sou historiador, mas estou em crer que a Inquisição espanhola f- foi a que mais, a que teve mais mão dura. sim, Não é? era Mas famosa. pronto, uma É, Inquisição é uma Inquisição. Ou uma Inquisição que admito uma foi uma. graça, mas a Inquisição espanhola era aquela que ninguém esperava. Esta é uma frase icónica dos Monty Python. No one expected the Spanish Inquisition. É, Agora, quem tinha ideias discordantes na altura da Inquisição não era propriamente internado, era queimado ou enforcado. Não era bem sim, mas estrangulado. eram formas de purificação
que proliferavam, que dominavam naquela altura. O famoso Galileu provavelmente só não foi executado graças ao nome que ele tinha, ainda assim, tanto quanto sei, perdeu uma orelha. Perdeu, quer dizer, não a deixou ficar na casa de banho, cortaram-lhe. Para o tentarem demover daquelas ideias malucas que ele tinha. É que não cabe na cabeça de ninguém imaginar que os planetas não andam à volta da Terra, a girar à volta da Terra. Faz todo o sentido em termos físicos e astrofísicos, faz todo o sentido termos todo um universo a girar à volta da Terra. Por acaso, na altura ainda não havia Nova Iorque, provavelmente seria à volta de Nova Iorque. Mas pronto, estava aqui a ser irónico. Mas é um excelente exemplo de como algo que nós hoje consideramos absolutamente banal, e aliás, hoje consideramos os geocentristas como malucos, há uns séculos atrás, vamos pôr para jogar pelo seguro, os heliocentristas eram malucos, eram considerados malucos e eram tratados uh, pela, pelo saber da sociedade consagrada. Uh, Pois, eu não sei, nos tempos atuais, esta questão do ser maluco, insano, acho que provavelmente ajuda-me aqui a pensar, parece que só tem valor propriamente jurídico, ou seja, legal. Hum. olha que da minha experiência, nem isso, porque as prisões estão cheias de inimputáveis. Uhum. Uh, Depois tens indivíduos que todos nós sabemos que não são inimputáveis e que são considerados inimputáveis. Isso remete para um outro tema que um dia temos que pegar e mastigar melhor, que é o do perverso, não é? Pois. Bem, eu não penso muito em. Quer dizer, penso bastante na questão da sanidade. Em relação à insanidade em si, acho que é uma palavra demasiado absolutista. Ahm, eu gosto de pensar que existe uma doença mental mais grave do que propriamente uma insanidade, e depois, em diferentes graus, até uma patologia menos grave. Sendo que ah, isto, pronto, aqui se calhar entra um pouco a controvérsia, não é? Mas ninguém, o normal, voltamos à questão do normal, não existe. Não existe uma questão de ausência de sintoma, uma ausência de sofrimento, é uma utopia. Portanto, todos nós temos desafios. Desafios esses que em determinado momento da nossa vida ou momentos se podem configurar numa patologia, por exemplo. Deixa-me só pegar no normal. Eu tenho para mim como chavão, e repito muitas vezes, digo muitas vezes, que é, atenção, que na nossa terra o normal não é saudável. E, e estaria aqui uma hora inteira a elencar práticas que são normais na nossa sociedade, na nossa cultura ocidental, e que não são absolutamente nada saudáveis. Volto a dar como exemplo sequestrar os pais às crianças, sequestrar as crianças aos pais é normal, mas não é saudável. Ah, eu diria o normal existe, é só ver qual é a categoria mais frequente. Isso é, o Uhum. normal existe, que seja saudável, pode ser ou não. Frequentemente na nossa sociedade não é. Temos uma sociedade muito doente.
eu diria que o normal tem uma tendência de apagar o idiosincrático. É, é, E isso, se calhar, é. é perturbador. Porque, assim, se há coisa que a psicoterapia almeja, é o idiosincrático. Sim. Pelo menos E dar-lhes. isto, pois, sim, dá-lhe voz. E isto leva-nos à nossa questão de hoje, não é? Portanto, que é, afinal, psicoterapia é para malucos? Depois de trabalharmos aqui o que é isto de maluco, o que é que me dizes? Sim, sim. Um bocadinho, se calhar não ficou bem claro, mas o meu ponto de vista é que eh, o maluco, entre aspas, do meu ponto de vista, tenderá a ser mentalmente mais saudável do que vamos para simplificar, chamar-lhe não maluco. Portanto, sim, serão talvez os indivíduos que têm mais a ganhar com uma psicoterapia. Estão os inconformados. Sim, sim. Pois, percebo. Aquele que não é maluco, que é muito conforme, está tudo certinho com ele próprio, é muito pouco provável que beneficie alguma coisa com a psicoterapia. Ah, eu há bocado falava da reação, não é? Portanto, todos nós reagimos, para defender o, o que temos dentro de nós, não é? Portanto, a discordância, por aí fora. Eu gosto muito de usar aqui uma metáfora. Não sei se vais simpatizar muito com ela, mas eu gosto muito de pensar na mente também como um sistema imunológico. Ou seja, ela defende-se e os mecanismos de defesa são inconscientes. Como também a nossa própria imunologia também atua sem a nossa vontade e às vezes até demais. Pronto. E aí falamos, por exemplo, das doenças autoimunes. Agora, a nossa mente, eu acho que há aqui um valor. Pronto, eu estou a falar em termos alegóricos, não estou a dizer que isto é um conceito por si. Uma psicoimunologia. A mente tem uma imunologia, defende daquilo que considera adverso. Hum? Por exemplo, quando uma coisa que eu vejo, por exemplo, o exemplo é sempre o mesmo. O sujeito depressivo, eu vejo muitas vezes imunologicamente, psicoimunologicamente muito deprimido, ou seja, reage pouco à imposição do outro. E por consequência, em vez de se defender perante perante esta, não quer dizer intrusividade, mas perante estas Agressão? manifestação do outro, sim, sim, manifestação do outro, uh, ele mete para dentro, reage imunologicamente contra si. Portanto, vira. Pronto. Eu Sim. gosto muito de pensar neste tipo de alegoria. Porque liga muito à nossa biologia, por um lado, não é? E é uma coisa que está sempre a trabalhar. A literatura psicanalítica tem uma série de referências no início do século XX, sobretudo na primeira metade do século XX, eram bastante mais frequentes e pungentes estas referências, porque não havia como tratar a tuberculose. E hum, as pessoas, durante durante o processo psicoterapêutico, porque se deprimiam, ou porque estavam deprimidas antes, alguns durante a própria psicanálise desenvolviam tuberculose em estados de enfraquecimento psíquico, vamos pôr depressivo, ok? Mas enfatizo
muito, e estou absolutamente de acordo. Aliás, o paralelo é muito, muito grande entre o funcionamento do nosso sistema imunitário e do nosso sistema psíquico. E Uhum. agora, para juntar mais uma pedrinha à, à calçada, que é, estão descritas nos nossos linfócitos T, 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 Sim, T. T ou B? Olha, Tenho ideia de T. sei, lá está, isto sou eu a ar meio erudito e depois fico a meio da queda. Hum, um dos grupos de linfócitos, creio que são os T, hum, em que estão descritos já alguns receptores de neurotransmissores, nomeadamente da dopamina. Isto em concreto, esse eu sei enumerar, que é os receptores D4 da dopamina, que existem nos linfócitos T, se não estou em erro. Uhum. Ah, os receptores tipo 4 da dopamina são um enigma da, da psicofarmacologia, porque os poucos fármacos que agem sobre eles parecem ter um perfil particular, diferente, no tratamento, concretamente, das psicoses. Uh, como? Bom, não sei, não sei muito mais do que isto. Mas, curiosamente, estou a pensar concretamente num medicamento que bloqueia os receptores D4, e que é encontrado na superfície dos linfócitos T, acho eu. Pronto. E este é um que eu sei, mas há mais receptores de neurotransmissores na superfície dos linfócitos. Uhum. Portanto, há até alguns indícios da biologia celular sobre em- dessa correlação estreita entre o funcionamento psíquico e o funcionamento imunitário. E depois é como tu disseste, determinadas fases da vida, eu diria quase em psicoterapia, é quase possível prever quando é que o indivíduo com psoríase vai ter um agravamento da sua psoríase. Quando Sim, é que o sim. indivíduo com artrite reumatoide vai ter um agravamento da sua artrite. Os flares. Hum? Portanto, hum, é um sistema imunitário psíquico ou orgânico corporal. Que reage muito ao outro, não é? Sim, À interação e e, àquilo que o outro deixa dentro de nós, ou não, não é? sim, sim, sim. O ou não é que é a questão. É que contra o não nós não conseguimos reagir. Contra aquilo que não experimentamos, ou seja, se agora vai um gracejo, uma ironia para os anti-vaxxers, não é? Ahm, epá, se eu viver num mundo onde não há o vírus da varíola, para que é que eu preciso da vacina? Estou bem, porreiro. Se toda a gente à minha volta estiver vacinada, eu não preciso ser vacinado. Que os outros todos conseguem destruir o vírus, portanto o vírus não contacta comigo. E eu não vou ter a doença. Estou protegido. Até o dia que eu vá viajar para a América do Sul, onde as pessoas não estão vacinadas e eu também não. E aí o meu sistema imunitário não está preparado, nunca contactou. Vai contactar pela primeira vez com uma realidade adversa, pode ter consequências mais marcantes. Acho que é impossível não enunciar aqui uma coisa, que é
há muito aqui a questão do dentro e do fora, daquilo que é psíquico, do que não é psíquico. Hum, Da mesma forma que o sistema imunitário também trabalha nessa fronteira. sim, sim. Olha, hum, Portanto, acho que há aqui uma questão de fronteira, de limite. O que é que separa eu e o outro? E quantas vezes nós em terapia não nos deparamos com a confusão do outro dentro do paciente, que o uhum, paciente pensa que é dele, por exemplo, uhum. e anda muito às voltas com uma coisa que não consegue resolver porque não é dele próprio. Não há onde agregar um conteúdo que é estranho, que não é aglomerável, que não traz a nossa transcrição. Não sei, aqui Sim, sim, tu sim, já. sim. Mantendo a alegoria que é bastante frutífera, quando nós temos um transplante, nós não queremos que o nosso sistema imunitário reaja contra ele e Exato, utilizamos eh, fármacos, neste caso, que reduzem a resposta do sistema imunitário para que aquilo que é estranho não seja rejeitado. E em termos físicos, quando se faz o transplante, o objetivo é precisamente manter a pessoa viva. Ou seja, não se faz um transplante cardíaco só por divertimento. claro. É uma questão de sobrevivência para o receptor e, portanto, há que suprimir o seu sistema imunitário para que ele não reaja. Da Modelá-lo mesma ou forma, suprimi-lo, não é? hum, Modelar ou suprimir, porque há vários graus, não é? sim, mas vamos lá, na realidade todos funcionam com Sim, algum grau de supressão. claro. Da mesma forma que face a uma realidade adversa, vamos atirar para o ar. Um mau casamento. Mas a pessoa não tem grande hipótese de mudar de vida, não, psiquicamente não é capaz, socialmente não tem recursos para o fazer e vai ter que continuar por ali. E às vezes também aí temos que utilizar fármacos para que a pessoa possa ser mais tolerante em relação àquilo que lhe é estranho, que lhe é externo, eh, porque, na prática, a sobrevivência física e psíquica daquela pessoa depende de ela não reagir agressivamente contra algo que lhe é estranho e desfavorável. Eu até estava a pensar aqui mais noutra coisa. Partindo daí, obviamente que na biologia, quando nós temos a falência de um determinado órgão, há uma necessidade de transplante, de trazer algo que não é nosso, que é estranho, para dentro, não é? E ficar, de certa forma, nosso e convivermos com esse nosso de uma forma auxiliada, porque não há outra forma. Eu estava a pensar se na psicoterapia o caminho seria inverso. Ou seja, o paciente à partida traz sempre algo que lhe foi transplantado contra a sua vontade e que o objetivo passa muito por retirar esse transplante para o órgão original florescer. Ou seja, o dito simbolicamente o idiosincrático. Pronto, apenas uma ideia se este caminho em Tiago, eu estava psicoterapia. a ser mais cancerígeno, que é, efetivamente, Hum, isso é quando tudo corre bem. Quando nós podemos identificar o que é estranho, o que é protésico e o que é alien, eu ia dizer alienado, o que é alien em. alienador. Não, alien mesmo, é estranho a mim, não é meu. Hum, Ahm,
Ah, olha, lá está. Não, não é um bom exemplo porque seria má honra ao meu pai que não andava a bater nas mulheres. Mas é quase o indivíduo que ainda há ali uma parte dele que acha que aquilo com um par de murros é que se resolvia bem, não é? Que já não é dele, é uma voz do passado. É, Uhum. e que enquanto ele não identificar isso como estranho a si, se calhar não poderá assumir o seu idiosincrático de uma forma mais genuína, mais livre, é meu. E aquilo era uma coisa. Eu cresci naquele meio, cresci a achar que aquilo é que era bem, enfim, eh, esta coisa, esta capacidade de reconhecer o estranho e conseguir expelir o estranho, optando. Quer dizer, que eu posso reconhecer que algo é estranho e querer digeri-lo, querer apropriar-me disso. Pois, é que depois há aqui outra questão mais complexa ainda. Este estranho é estranho nos termos que nós estamos aqui a enunciar, porque para o sujeito é algo que é familiar, Pois. não é? E aquilo que se calhar se apresenta em psicoterapia é um novo estranho, mas que é o verdadeiro estranho, no sentido de ser novo e diferente, e que se alinha muito mais com a escolha do idiosincrático. Uhum, Pronto. uhum. Mas, Descoberta, sim. sim, de descoberta. Pois, acho que o corpo ensina-nos sempre muito. Desculpa, eu fiz mal. O corpo ensina-nos sempre muito, a biologia ensina-nos Sim, sempre muito, não é? Portanto, é o nosso sistema, onde também se assenta este outro sistema, também faz parte, que é o psiquismo. há uma certa tendência para imaginar o psíquico como algo que epá, é de criação divina. Sim, porque há por aí muita gente que até gosta muito da biologia e tal, mas quando nós começamos a comparar o nosso psiquismo e o nosso comportamento com o de outras espécies, começam a ficar cheios de comichões. Ah, porque, pronto, mas o humano isto, o humano aquilo, o humano é capaz disto, é capaz daquilo. O humano é só mais uma espécie dentre milhões, ah, que evoluiu de uma determinada maneira e nós estamos a observar o humano hoje, no século XXI, na Europa, numa classe média ou média alta que tem acesso a uma série de meios de comunicação e de cultura, isso tudo. O humano, noutras partes do mundo, é muito diferente daquilo que nós imaginamos. A maior parte das nossas convicções na Europa, do século XXI não são partilhadas pelas pessoas de outras partes do mundo, não são partilhadas quanto mais não seja porque nem sequer as conhecem, nem, nem querem saber delas para nada. Não, não diz nada. É, esta coisa de que os psiquismos são assim ou são assado, eu acho que um dos trabalhos das psicoterapias bem conduzidas e de um bom pensamento psicanalítico é tentarmos descobrir aquilo que é mais ou menos transversal a todos os seres humanos. Não é? Do meu ponto de vista, inevitavelmente, nessa linha pisaremos outras espécies. Ou seja, vamos Uhum. encontrar mecanismos que são comuns a outras espécies. Sim, ok, sem problema. Pois. Será que a psicoterapia, então, um reforço desta psicoimunologia? Sim. E se calhar de
em vez de um sistema imunitário que produz anticorpos contra coisas que não devia, o próprio, muitas vezes, ou que produz anticorpos a menos, quando deveria produzir mais, uh, afinar um sistema imunitário que produza anticorpos contra aquilo que é estranho e hostil. Já agora, isto é uma coisa muito antiga. Quando fiz o curso, nós tínhamos precisamente uma cadeira de imunologia. Uhum. uh, um, um género de aurora da imunologia como ela existe hoje. Uh, Acho que ninguém, naquela altura, nem mesmo os craques, faziam a ideia de até onde é que a imunologia pôde ir em 40 a 50 anos. Uh, mas nessa altura havia uma ideia que era, creio que era a teoria da rede de Gerd, um, em que o sistema imunitário, como um todo, eu falei de anticorpos, mas não é a única forma que o sistema imunitário tem de funcionar, não é só por produção de anticorpos. Há outras formas de o sistema imunitário agir, nomeadamente usando células que atacam agentes externos ou atacam os próprios tecidos. Pronto. Ou seja, a imunidade não é só a única arma, as armas que o sistema imunitário dispõe não são só anticorpos, são outras. E bastante articuladas entre si. Uhum. Um, mas segundo essa ideia da teoria da rede de Gerd, afetar o sistema imunitário através de uma vacina, por exemplo, poderia condicionar melhoria ou redução de outras funções do sistema imunitário. Mais uma vez, eu acho que isto tem um paralelo muito pertinente com a vida psíquica e com o trabalho psicoterapêutico. Muitas vezes, temas que são abordados numa sessão de psicoterapia desencadeiam, abrem outras frentes de pensamento que não são explicitamente aquelas que foram questionadas ou que vieram a consciente naquela altura. Um, Daí que eu, pelo menos, faz-me alguma urticária quando ouço aquelas pessoas dizerem na sessão de hoje trabalhámos, epá, sei lá, a relação com os pais. Ok, dá a impressão, pronto, esteve-se ali a trabalhar naquele sítio e andou-se 12%. Faz lembrar os 12% do Windows quando está a fazer atualizações. Não é? Pá, Faltam 8 anos. provavelmente. Hum? E depois por baixo diz: faltam 8 anos ainda. Exatamente. Não, e depois de repente, de um dia para o outro, faltam 8 anos, faltam 6 meses. E depois andou mais um bocadinho, faltam um ano, faltam 18 meses, faltam 24 meses. Já toda a malta viu esses bonequinhos eu estou a dizer do Windows, das atualizações dos programas, isso faz-me essa coisa do trabalhamos isto ou trabalhamos aquilo. Epá, eu sei lá o que é que trabalhamos. Nós, numa determinada altura, falamos de uma determinada coisa e isso suscita na pessoa alterações que provavelmente, talvez, consigamos percebê-las daqui para uns tempos. Hoje, não sabemos, é como tocamos na rede. O que é que vamos causar na rede? Não é assim tão previsível quanto isso. Uhum. Sem dúvida. É quase.
pensar aqui eh, a terapia como imunoterapia. Há uma série de situações descritas por um autor, outro autor, em que pessoas com problemas, doenças autoimunes e não só, pronto, autoimunes, vamos pôr, é mais fácil, ahm, melhoraram significativamente. Uh, Lembro-me há uns anos, precisamente num congresso de psicossomática, a referência a uma paciente diabética insulino-resistente, portanto, tinha que fazer doses extremamente altas de insulina para se tratar, portanto, e para não morrer. Um, uma das hipóteses teóricas que se põe é que estas pessoas possam fazer anticorpos contra a insulina ou contra os receptores de insulina. Enfim, não sei, estou fora da minha área. Mas esta moça, durante o processo psicoterapêutico, começou a baixar as doses de insulina que tinha que fazer para controlar a glicémia. É tão somente isto. E isso é mensurável. Ou seja, tem uma glicémia X em números e ao longo do processo a insulina necessária para manter a glicemia controlada foi sendo cada vez menos. Pois, Uh, ah, e então, em qual das sessões é que nós trabalhamos a reação imunitária à insulina? olha, eu aproveitava aqui estes momentos pré-marteladas, assim, finais, para dizer aqui que nos focámos muito na interação mente-corpo, corpo-mente, etc. E eu a tentar separar uma coisa que não é separável, mas ninguém diz que o corpo é maluco. Tem sempre razão. Portanto, uma mente doente é uma pessoa maluca, mas um corpo doente é o quê? Está doente. Não é maluquice, é doença. Bolas, é assim tão difícil de compreender. Maluquice, não, vá lá, maluquice até roça, eu gosto da expressão, como os brasileiros dizem, parece frescura. Aliás, muitas maluquices são frescura. E- mas o corpo doente, olha, um homem que não consegue atingir a ereção, provavelmente é porque qualquer coisa está avariada no corpo dele. Não é a área, não é a minha área de intervenção normal, mas quando eu estudei isso, a esmagadora maioria das impotências no homem eram de origem psíquica. Uhum. Ou seja, podiam fazer lá os testes que quisessem aos corpos cavernosos, aos plexos sagrados, mais 30 por uma linha. Estava tudo a funcionar bem. E a verdade era, até para os homens como é para as mulheres, mas mudando de companheira, normalmente o problema resolvia-se. Portanto, bom, tirem daí as suas inferências. Pois é. À laia de corolário, há uma coisa que eu gostava, uma frase, para responder à pergunta se a psicoterapia é para malucos, pergunta, é uma pergunta. Eu diria sim, talvez não, não tenho resposta. Agora, uma coisa eu tenho certeza, a psicoterapia não é para estúpidos. Essa doença não tem tratamento.
nem tem cura. Portanto, não tem tratamento, muito menos terá cura. Bom, isso abre depois todo um novo episódio, não é? Sobre estupidez. Que aqui é estupidez. Uhum. Pois é. Falar em Bem, estupidez, marteladas. matai. Joga as tuas. Eu também tenho aqui uma que eu acho que é engraçada, que é no livro A Guerra dos Mundos, Sim. friso, sublinho, livro Guerra dos Mundos, não o filme norte-americano, que é uma pastilha elástica de má qualidade. Os filmes, não é? Há vários. Acho eu. Até Pá, uma só série e conheci tudo. aquele do Tom Cruise, pá, e é uma Ah, bela. do Steven Spielberg, sim. Ainda por cima, nem sequer sabia que era do. Bom, uh, algures já perto do final, o nosso protagonista que deambula uh, pela, pela, pela ação, ele vai ouvindo relatos do que é que se passa com os marcianos. Há uma invasão dos marcianos à Terra. E perto do final, os marcianos estão a devastar os seres humanos porque têm uma supremacia tecnológica altíssima. Uhum. E perto do final, ele encontra um homem que vive nos esgotos de Londres, que por esta altura já estão praticamente limpos por causa das chuvas e porque já não há praticamente humanos, ou há poucos humanos. E este homem tem preparado todo um plano para resistir aos marcianos e para fazer frente à invasão dos marcianos. Um plano que no início parece perfeitamente razoável. E mais adiante na conversa, e o H.G. Wells escreve muito bem, mais adiante na conversa nós começamos a percebermos que este indivíduo é um paranoide. Uhum. Ou seja, este indivíduo, falando brejeiramente, é maluco na sociedade normal. Depois da invasão pelos marcianos, este homem torna-se um indivíduo extremamente adaptado a lutar contra os marcianos. Sim. Marcianos esses que, já agora, vindo de uma sociedade tecnologicamente muito evoluída, foram derrotados na Terra pelos terrestres. Não foram os seres humanos, foram as bactérias terrestres, para as quais eles não tinham sistema imunitário. Aham. Exatamente. Portanto, foram terrestres que deram cabo deles, uh, para azar dos egocêntricos, não foram humanos. Nem os exércitos bélicos, não é? Portanto, Sim, sim, esses eram destruídos liminarmente. Uh, Bom, estava-me a lembrar de um episódio que há um coraçado que está ao largo, que dispara sobre um dos trípodes marcianos e acerta e falo cair, os outros imediatamente destroem-no. Pronto. Não havia hipótese nenhuma de fazer frente, em termos bélicos, à tecnologia dos marcianos. sim, sim. As bactérias acharam isso de fartar de rir. Marcianos destes. Os gajos nem sistema imunitário têm. Eles tinham, não estava apto a lidar com as bactérias da nossa Terra. Esse fenómeno está mais ou menos descrito em várias outras partes do mundo. Há muitas pessoas que querem legitimar um bocadinho a porcaria que os europeus fizeram na América do Sul. Foram as doenças que nós levámos para lá, foi a papeira, foi a varíola. Não, foi basicamente o ferro, não é? Que matou a maior parte das pessoas. Mas muitas populações isoladas na América do Sul, e quiçá em África também, foram mortas por bactérias e vírus que nós levámos para lá, Uhum. aos quais nós Uhum. éramos imunes, mas eles não. Uhum. Mas maioritariamente foi o ferro, não foram as bactérias.
Enfim, estiquei-me. A Guerra dos Mundos. Ui, Muito interessante. Efetivamente, não sei até que ponto o paciente também traz a sua guerra dos mundos. O mundo dele e o mundo dos outros. então, o livro é magnífico. E em relação ao paciente, tem uma parte que é muito interessante, que é os astrónomos observaram umas explosões em Marte. E creio que é cerca de uma semana depois começam a chegar à mesma periodicidade as naves marcianas à Terra. E eu acho que também no processo psicoterapêutico há esta chegada, há o reconhecimento de um fenómeno, neste caso, no distante passado, que é Marte, não é? E uns fenómenos de chegada desse, desse ser, desse ente ao nosso espaço, nós não o conhecemos. Não sabemos se ele é hostil ou não. Quanto hostil é que ele é? E há depois travar uma guerra contra ele. E o que é. Agora estou para as alegorias, que é. E nessa guerra contra o estranho, até as ridículas bactérias podem ajudar-nos a sobreviver. Aqueles seres que nós tanto desprezamos, porque são minúsculos, e porque não os conhecemos também, ah, foram, como é que eu ia dizer, foram uma força decisiva na proteção da vida na Terra, Uhum. da vida, da vida humana. Os marcianos não estavam minimamente preocupados em andar a caçar coelhos. Era mesmo só seres humanos. Eu creio que bovinos também. Já não me lembro. Pronto, mas os coelhos não era. É uma martelada muito, muito interessante. Sim, senhor. Mais alguma? Não, só me lembrei desta. Bem, eu também não vou esticar assim, se calhar, muito. Vou. Tinha aqui várias, mas se calhar vou dizer aqui uma que eu acho que é, se calhar, a mais enriquecedora e depois logo se vê. Há um filme norte-americano, não sei se 2011, que é o Take Shelter, que é sobre um casal que vive, não sei se no Oklahoma, naquelas regiões suscetíveis a tempestades tropicais, tornados, corrijo-me. Não sei se um tornado é uma tempestade tropical. Pronto, eu não sou meteorologista nem climatologista. eh, e, portanto, são comunidades que têm abrigos, não é? Aqueles abrigos subterrâneos para as pessoas se protegerem da passagem de um tornado. eh, e é-nos apresentada a personagem do Michael Shannon, que é representada pelo ator Michael Shannon, na minha opinião, é um belíssimo ator, eh, que ele tem efetivamente aqui começa a apresentar sinais progressivos de deterioração da sua saúde mental, com a questão de está para aparecer uma desgraça, um tornado, e um tornado, e um tornado, e um tornado. Ahm, eu já vi o filme há muitos anos, ah, mas é um filme bastante rico. Infelizmente eu não consigo transmitir aqui toda a sua riqueza, mas é um filme que nos apresenta muito esta deterioração. Não sei se estou a dizer bem a palavra, estou assim um bocado. Estava a faltar o nome da patologia das pessoas que se enganam a dizer as palavras. Alexi. Disléxico. Ah, e nós, enquanto espectadores, somos ali um pouco empurrados para, pá, este indivíduo está assim doente, está aqui a falar, a insanidade está a falar mais alto,
Até que um dia aparece uma ameaça de um tornado. E ele começou. Eu acho que ele próprio criou o seu abrigo. Portanto, ele, quando começa a ser invadido pela sua paranoia, não é? E talvez força delirante, porque ele tinha ali a aparência toda de uma esquizofrenia, ele começa a construir o abrigo. E é isso que as pessoas depois começam a ficar muito. Talvez a zona não fosse assim tão propícia a apanhar contornados quanto eu imaginei quando disse ao início. Mas ele começa a escavar para construir um abrigo. E as pessoas começam, pá, mas o que é que ele está a fazer? Ele começou a construir o abrigo, construiu, e as pessoas questionavam porque é que ele estava a construir o abrigo, sempre muito preocupadas. Pá, mas porquê? Não temos que nos proteger e a ameaça está aí. Pronto, uma ameaça que, obviamente, num sentido mais interpretativo Normal. clássico, não é? Mas uma ameaça que ele vivia muito dentro dele, não é? E que materializava muito neste comportamento de, ok, construiu o abrigo, construiu e depois começava a, pronto, desenvolveu todo ali um síndrome de sobrevivência, de comprar águas e de comprar rações e de, de eletrificar o abrigo, e até que um dia, como eu estava a dizer, aparece uma ameaça de um tornado e ele leva a família para dentro do abrigo. Eles escondem-se. A família, nesse momento, é um momento muito, não quer dizer icónico, mas memorável, porque a família, não sei até que ponto, está mais aterrorizada com o facto de se ver abraços com algo que ele podia ter razão, dentro da loucura dele, ou com o facto de estar a aparecer realmente a ameaça de fora. Talvez as duas coisas. E eh, o Justo. filme acaba de uma maneira que eu acho o final, efetivamente, é a melhor sobremesa que este filme nos pode dar, é que acaba em aberto. Talvez no indistinguível entre a fantasia e a realidade, porque aparece uma ameaça no horizonte, e o casal troca olhares, em que ele olha para o horizonte, depois olha para a esposa, e a esposa, não sei se lhe olha só ou a cena que sim, eu já vi o filme há muitos anos, mas essa troca de olhares fica muito, ok, isto é ele que está a ver, ou é ela que está simplesmente a aceitar que ele tem uma questão, não é? Portanto, o filme é muito. Acho que é um filme muito rico acerca de saúde mental. Aliás, o ator, o Michael Shannon, é muitas vezes posto neste lugar de esquizofrénico, porque ele também foi protagonista de outro filme que que se chama Meu Filho, Olha o que Fizeste, que é sobre o matricídio, que eu sei que é uma coisa que aparece muito na esquizofrenia. Ah, e, enfim, não é a primeira vez. Ele já foi retratado muitas vezes como esquizofrénico. Ele tem assim um talento para interpretar esses papéis. E ele fala muito bem. Pois, pois. São filmes muito fidedignos, especialmente esse, O Meu Filho, Olha o que Fizeste, para quem quiser explorar o tema da esquizofrenia, porque a pessoa está relativamente normal e depois começa a aparecer uma certa bizarria. E uma bizarria que começa num grau e acaba noutro, não é? E é muito, acho que está muito bem feito. Portanto, aqui há o Take Shelter, que eu não sei qual é o título em português, e há este também, que vem por arrasto, mas é um filme mais sobre esquizofrenia em si, que Já é. agora, Meu- lembraste-me de um livro também, é um livro muito conhecido, não é muito lido, mas é muito conhecido, em que também há um indivíduo que ouviu dizer que vai chover durante muito tempo e que decide construir um barco para proteger as espécies todas. Ahm, Pronto, é uma história de origem suméria. Pois Ah, é, pronto, isso é mas, verdade. mas que depois foi passada para livro, para romance.
e que tem precisamente a mesma coisa. E esse indivíduo, provavelmente na altura, foi considerado maluco. Pois. Tu és malandra. Ah, Eu não sou maluco. as diabruras de Nuno Sacramento. Isso dá direito a um episódio também. É, Ah, Carlinhos. eu estava também a pensar. Se calhar vou dar esta martelada. Vamos esticar. Olha, fica de ver tempo a Cronos que ele me vai tirar depois no fim. Qualquer dia vou acumular aqui uma dívida e tenho uma morte precoce, né? É isto aqui, o meu delírio. Ou ficas condenado a permanecer mais tempo neste inferno que é a Terra. É, mas que teológicos tu estás hoje, pá. Estás muito teológico. Olha, mas vou apresentar mais só esta martelada final, que é o Donnie Darko, que é um filme de 2001, do realizador Richard Kelly. Eu nunca mais ouvi fazer nada, mas é uma peça do cinema, muito icónica também, especialmente para uma geração. Aliás, ela atravessa um pouco gerações. Acho que é um filme muito ligado ao período da adolescência, porque é-nos apresentada a personagem do Donnie Darko, filho de um pai republicano. Isto é uma piada, não é? Ah, em que ele tem uma suposta esquizofrenia paranoide. E está a receber tratamento de uma psiquiátrica, perdão, de uma médica psiquiatra, ah, que ela, pronto, também faz a psicoterapia. E ele começa a ver um coelho, um coelho em forma de homem, ou um homem mascarado de coelho, que lhe diz que o mundo vai acabar em 28 dias, X horas, X minutos, X segundos. E o filme leva-nos a uma espécie de viagem alucinante, muito entre aquilo que é fantasia e, novamente, a realidade, não é? E em determinado momento, eu acho que o filme leva-nos muito para o espectador para transformar tudo muito aquilo em realidade, que se está efetivamente a passar, que o mundo está mesmo a acabar, e que está nas mãos do nosso herói, por assim dizer, evitar o colapso deste mundo. Bom, o filme em si é muito metafísico, muito complexo. Tem assim uma arquitetura algo complexa a nível de ficção científica. Depois fala em mundo paralelo, em viagens no tempo, em bifurcações da realidade. Pronto. Mas estamos aqui a falar de uma personagem que tem esquizofrenia paranoide e que sonha, ou que lhe é apresentado, o fim do mundo. O mundo vai acabar. E efetivamente, no fim, o mundo acaba para ele. Ah, é um filme muito interpretativo. Portanto, é um que eu ponho também aqui em cima da mesa, porque trabalha muito esta questão de fronteira. Ele efetivamente era maluco, era insano. E é um filme que eu acho que tem também a sua qualidade. Dizem que é um filme muito para populações jovens e adolescentes. Percebo o porquê, porque retrata muito isso. E é um filme passado nos anos 80, quando o George Bush se estava a candidatar para presidente dos Estados Unidos e estava a concorrer contra o Michael Dukakis, que era o candidato democrata que perdeu, e colocou o pai, o George Bush Sénior, na Casa Branca. Portanto, isto é passado no fim dos anos 80, 89, por aí.
Tem uma banda sonora esplêndida, também dos anos 80. É um filme que cria assim uma atmosfera muito acolhedora para o espectador. Enfim, divaguei pelos estados estéticos do filme e espero não me ter afastado muito do conteúdo que é aquilo que interessa. Epá, agora fugiu-me. Mas a gente com tantas marteladas, isto já fica mais marteladas que outra coisa qualquer. Não. Mas vem-me à mente uma ideia. Mas olha, varreu-se-me. Não Varreu-se. Olha, escrevi. uma pena. Não. Ah, é de me lembrar noutra altura. Pois. E aí podes dizer um pouco aquela martelada que eu não dei naquele dia, vou dar lá agora. Aí, aí, essas... Bom, não vamos Onde ficar é que, onde é brasileiros. que a tua cabeça foi? Seu malandro, essas diabruras. Olha a Eu às inteligência. vezes tenho a sensação que sou o teu superego, pá. Não é que eu precise. Tá bem. Bem, está na altura de acabar com esta maluquice, não? É, Senão, já pá, chega. ok. Muito bem, terminamos por hoje e voltaremos numa próxima oportunidade. Não se livram de nós, nem tão cedo, já vês. Agora vos estou. Isto é pior que o Covid, pá. É, é uma epidemia. É. Até, até Até à breve. próxima. Até à breve.